Olá, bem-vindos à disciplina de algoritmos do curso de licenciatura em computação da Universidade Federal do Maranhão. Meu nome é Sérgio, me graduei em processamento de dados em Minas Gerais e fiz o meu mestrado e doutorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em São José dos Campos, São Paulo. Sou professor desde 2010, onde eu lecionei em Itajubá, Minas Gerais, e a partir de 2013 passei a lecionar nos cursos de Engenharia da Computação da Universidade Federal do Maranhão e também do curso de Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Mesmo tendo a geoinformática como minha área de pesquisa do mestrado e doutorado, eu tenho ainda uma grande paixão pela área de desenvolvimento de software e também por tecnologias web. Isso faz com que me mantenha bastante atualizado sobre técnicas e metodologias e linguagens recentes. Além disso, eu sempre que posso, estou desenvolvendo e orientando alunos em projetos que envolvam variadas técnicas e linguagens. Então, mas o objetivo hoje é falarmos também um pouco sobre a disciplina, né? Então, como vemos aqui, a disciplina de algoritmos é uma disciplina de 60 horas, né? Ela está associada ao departamento de informática e é lecionada aí no primeiro período desse curso, do curso de licenciatura em computação. Com o objetivo geral, né, temos que aprender como propor soluções a um problema a fim que esse seja resolvido por um artefato computacional, né? Mas, se a gente pegar esse objetivo e identificar mais específicos, temos como identificar as habilidades do pensamento computacional, ler e escrever algoritmos e utilizar uma linguagem, bem como um ambiente de desenvolvimento. A ementa da disciplina está demonstrada aqui, então vamos ver um pouco sobre resolução de problemas e desenvolvimento de algoritmos, análise do problema, estratégia de solução e representação, estruturação e modularização, tipos de dados, recursão e aplicações, estudo de uma linguagem de programação. Neste caso, a gente vai trabalhar com a linguagem Python e também depuração e documentação de programas. Como está sendo dividido esta ementa? Então, na primeira unidade, na aula 1, a gente vai apresentar um pouco sobre o pensamento computacional e também sobre os algoritmos. Vamos ver algumas formas de representação e alguns exemplos de algoritmos mais simples. Já na aula 2, a gente vai avançar em direção à programação. Nesse caso, a gente vai sair dos algoritmos, de algumas representações, e vamos começar agora a desenvolver utilizando uma linguagem de programação, que nesse curso será a linguagem de programação Python. Essa linguagem de programação, ela não é uma linguagem recente, ela é da década de 90, porém nos últimos 10 anos ela se popularizou bastante, principalmente na área de análise de dados. Então, é uma linguagem que, independentemente se você vai para a área de computação, até pessoas que não são necessariamente da área de computação têm utilizado essa linguagem. Por exemplo, jornalistas, biólogos, físicos têm utilizado bastante essa linguagem. E aí na segunda unidade a gente começa a ver alguns elementos dessa linguagem. Então a gente vai ver aqui especificamente como construir expressões. Então quando a gente está programando, boa parte do nosso programa envolve expressões. Então, trabalhamos com expressões aritméticas, que são essas expressões que vocês já estão mais familiarizados, né? Estão utilizando operações de multiplicação, de soma, subtração. Mas, em programação, a gente trabalha também com outros tipos de expressões. As expressões relacionais, né? Que a gente vê pouco na matemática, mas ela está presente ali naquelas inequações, né? Então a gente vai começar a comparar elementos, então comparar valores, por exemplo, se A é maior que B, menor, maior ou igual, então a gente vai ver todos esses operadores. E quando a gente tem envolvido operadores relacionais, né, a gente acaba combinando, né, porque quando a gente avalia, por exemplo, A é maior que B, o resultado dessa expressão a gente vai ver que é um valor lógico, que a gente chama.
Esse valor lógico, ele pode ser verdadeiro ou falso. Esses valores lógicos podem ser combinados através de expressões lógicas. Então a gente vai ver que é bem comum a gente trabalhar as expressões relacionais em conjunto com expressões lógicas. Já na aula 4 a gente vai avançar mais agora trabalhando o conceito de variáveis, tipos e funções de entrada e saída de dados. Então, quando construímos programas, a gente quer poder entrar com dados e, dependendo dos tipos dos valores, o programa vai se comportar de uma maneira ou de outra, né? E no final a gente quer visualizar o resultado do processamento. Então a gente vê um programa sempre como entrada, processamento e saída de dados. Então a gente vai ver funções bem simples para trabalhar com entrada e saída de dados. No futuro, quando vocês trabalharem com desenvolvimentos de sistemas mais realistas, né, desenvolvimento de sistemas reais que estão resolvendo problemas, a gente vai trabalhar muito com outras formas de entrada e saída de dados, né? Então a gente vai estar usando uma interface gráfica através de elementos de aplicação web ou de aplicação mobile, ou até mesmo aplicação desktop. Porém, um programa não se faz apenas com expressões e variáveis e atribuição. A gente tem que escolher entre diferentes caminhos. Para isso, a gente vai ver as estruturas condicionais, né? E aí a gente vai ver comandos como if, if-else e elif. Vamos ver também os comandos de repetição. Os comandos de repetição, pessoal, é onde a gente vai ver o grande poder dos algoritmos e da programação. Então a gente vai, através desses comandos de repetição, a gente vai conseguir automatizar algumas ações que seriam muito trabalhosas. A gente pode colocar dentro do comando de repetição que vai ser executado lá até uma determinada condição que seja satisfeita. Então a gente vai ver através do pensamento computacional que a gente pode identificar padrões, e depois que a gente descobre esses padrões, a gente pode codificar esses padrões e botar para repetir esses padrões até que seja alcançada uma dada condição. Então isso a gente já vai ver na aula 6. Na aula 7 a gente vai falar um pouco sobre funções, a gente vai ver mais, e um pouco sobre modularização. Então a linguagem Python permite você agrupar funções no que eles chamam de módulos. E hoje em dia tem algumas ferramentas associadas ao Python que ajudam a gente a construir programas e construir esses módulos e reusar módulos implementados por terceiros, que é através de o pip, né, que é para instalação. Então a gente pode instalar bibliotecas terceiras. A gente tem um ambiente virtual, né, e aí a combinação desse ambiente virtual do Python mais o pip, tem o pipenv. Então quem vai trabalhar mais com Python em outro momento, vocês vão acabar utilizando essas ferramentas aí. E para finalizar a disciplina, a gente vai ver um pouco sobre listas, do ponto de vista que como uma estrutura sequencial indexada. Então no Python, quando a gente precisa agrupar, né, uma coleção de valores, a gente não vai trabalhar apenas com variáveis que guardam apenas um único valor. A gente vai entender melhor esses conceitos, por exemplo, como o conceito de variável. Mas a gente vai ver que existem variáveis simples que elas armazenam um único valor por vez. As listas permitem você guardar coleções de valores. Então, essas coleções de valores podem possuir uma pequena lista de 10, 20, 100, até 1 milhão de valores. Então, as listas, elas estão sempre presentes nos programas que vamos construir. Então, ela é essencial, por exemplo, a gente vai ver quando vocês irem avançando, por exemplo, vou desenvolver uma aplicação. Meus dados estão em um banco de dados. Vocês vão ver também o que seriam os bancos de dados. Mas em algum momento vocês vão ter que trazer esses dados para a memória. Quando isso ocorre, esses dados são armazenados temporariamente nessas estruturas chamadas de listas.
E o material, o que a gente vai disponibilizar para vocês, né? Então a linguagem Python, hoje em dia tem muito material na web, né? Mas aqui a gente vai estar sintetizando esse conteúdo para vocês. Então, para cada aula serão disponibilizados os slides e um vídeo. Um vídeo que será esse áudio, né, junto com os slides, que vão estar disponíveis através do ambiente do YouTube, né? Então aqui vocês já vão conseguir visualizar o link para a playlist, né, já com os vídeos atuais. E estou trabalhando dessa maneira porque através do YouTube é mais fácil de vocês poderem assistir, né? Basta vocês estarem com algum celular, é mais fácil do que vocês terem que baixar um vídeo ou baixarem um PowerPoint com áudio, né? E ter que usar, por exemplo, o PowerPoint, ter o PowerPoint instalado ali para poder assistir aquela aula. Então, a qualquer momento vocês podem, inclusive, em conjunto com outras atividades, poderem estar escutando esse áudio junto com outras atividades. Então, só que o importante, pessoal, que a capacidade, essa habilidade de desenvolver algoritmo é uma habilidade como qualquer outra, como desenhar, dirigir. Você precisa praticar, não tem outra forma de você aprender que não seja praticando. Você pode pegar um livro, né, tem até um livro desse nas bibliotecas, 500 algoritmos, ler todos aqueles algoritmos, mas se em um momento você precisar de um algoritmo um pouquinho diferente, você não vai conseguir resolver porque você só sabe copiar e colar soluções prontas. Então, copiar de tutoriais ou copiar da internet apenas você não aprende. Então a gente vai disponibilizar para vocês lista de exercícios, e essas listas de exercícios, pessoal, é para praticar. Ela não vai ser pontuada, vocês não precisam enviar. Vocês podem tirar dúvidas com os tutores sobre alguns pontos, eles podem ajudar vocês, mas não tem essa obrigatoriedade de vocês fazerem todos os exercícios e eles serem pontuados. Porém, é importante que vocês façam, e é importante que vocês tentem fazer sem olhar a solução, porque é impossível a gente criar uma lista de exercícios, várias listas de exercícios com problemas totalmente diferentes. Por quê? Porque aqui a gente está aprendendo conceitos básicos, algoritmo. Pense como um jogador ou um atleta que está aprendendo aquelas coisas mais básicas. Ele não está sempre jogando uma grande partida de futebol. Então aqui a gente não está desenvolvendo um grande software porque a gente não está como um atleta, a gente não está ainda naquele ponto que a gente está disputando uma Copa do Mundo. A gente está aprendendo ali tocar a bola, a gente está aprendendo a chutar, né? Então a gente está aprendendo alguns elementos. Esses elementos são muito básicos e os exercícios eles são bem específicos. E aí vocês vão ver esses exercícios aí em várias listas pela web, mas não peguem a solução. Depois que vocês tentaram fazer, fizeram, ok, olha a solução, veja, compare a sua solução com as demais. E lembre também que no caso de algoritmos, vocês têm uma grande vantagem que depois de feito aquele exercício, e vocês podem usar um ambiente como o Replit, que a gente vai trabalhar, você consegue visualizar se o seu algoritmo está certo ou errado, né? Diferente de talvez algumas outras disciplinas que vocês vão precisar de uma outra pessoa, um tutor, para dizer, olha, essa tua prova aqui ela não está correta. Mas normalmente em algoritmo você pode não ter feito a melhor solução, porém, se você teve uns casos de entrada, chegou nos dados de saída, você conseguiu, com êxito, resolver aquele problema. Como e-book, pessoal, eu vou trabalhar com dois livros aqui. São livros interativos, né? O que significa isso? Que vocês podem, no livro, sem precisar de nada instalado no computador de vocês, apenas com o navegador, vocês podem ver o conceito, experimentar o conceito na mesma página web. Isso é bastante interessante. Então, algumas das unidades que a gente vai trabalhar, algumas aulas, eu vou especificar exatamente qual capítulo
deste livro que a gente está trabalhando. E esse outro livro aqui, ele ainda tem até mais exercícios, é bastante interessante, porém ele passa uma visão mais geral do Python, né? Esse primeiro aqui ele segue essa estrutura mais comum de apresentação de algoritmos nos cursos de graduação no Brasil, né? Então a sequência dele está mais consistente com a que eu vou trabalhar com vocês. Este aqui eu vou usar em alguns momentos, né? Até numa atividade eu vou pedir para vocês estudarem aqui um capítulo deste livro. Com relação às avaliações, né? Então, seguindo o padrão, né, de avaliação das disciplinas daqui da UFMA, atividade 1, a gente vai ter 8 pontos numa atividade, mais o fórum valendo 2 pontos. Para essa atividade, a gente vai ter questões de múltipla escolha e dissertativas. Então, nessas questões dissertativas, eu posso pedir para vocês escreverem um algoritmo ou representarem um desenho, né, gerado através de um programa. Então, em todas as unidades, seja a unidade 1, a unidade 2, a unidade 3, a gente vai ter questões de múltipla escolha e dissertativas. Então, só questões de múltipla escolha para essa disciplina de algoritmo, eu acho que ela não consegue pegar bem o feedback de como vocês avançaram na disciplina. Então, a gente vai ver algumas questões dissertativas que envolvem essa parte de programação. Em alguns momentos pode ser realmente textual, que você vai explicar alguma coisa que eu estou perguntando para vocês ali. A diferença é que no caso da terceira nota não vai ter o fórum, né? Temos apenas 2 fóruns, então a terceira nota ela vale 10 pontos também com questões de múltipla escolha e dissertativas. A avaliação de reposição a gente tem aqui mais fechado com relação à quantidade de questões objetivas, né, e discursivas, então 60% e 40%, tanto para a reposição quanto para a final. Essas aqui são as referências, né, que está no projeto pedagógico da disciplina. Alguma dessas referências, por exemplo, essa referência aqui do Cormen é um belo algoritmo, livro de algoritmos, né? É um belo livro, né? Mas nesse momento agora eu acho que não é um melhor livro para vocês estudarem ainda, né? Porque ele trata mais de estrutura e mostra uma visão mais matemática dos algoritmos, então pode assustar um pouco nesse primeiro momento, né? Então, esse 500 algoritmos resolvidos é aquele que eu comentei com vocês, mas lembrando que provavelmente, acho que esse livro ainda não está em 2002, né? Essas soluções não estão em Python, né? Mas o conteúdo que vocês precisam, né, vai estar nos slides principalmente e também nessas 2 referências que eu estou passando para vocês aqui. E o que mais importante que eu queria passar para vocês está aí, né? Então, bons estudos, aproveite bastante essa disciplina, né? E saiba que a partir de agora que vocês vão começar a entrar nesse mundo da computação, né? Entender melhor como os programas que vocês utilizam tanto através da web ou através dos celulares funcionam de verdade.